Boa noite a todos. Vamos começar então mais esse bate-papo que eu vou passar algumas informações muito interessantes para quem tem interesse na neuroradiologia intervencionista, para quem trabalha na neurointervenção, para quem é residente, para quem é fellow da NRI, da neurointervenção. Vou passar informações que são extremamente importantes, que elas podem te ajudar a se proteger, a proteger a equipe que trabalha com você dentro da sala de angiografia, para proteger também os pacientes que você vai tratar. Então aqui vai ser um bate-papo onde eu vou comentar muito de assuntos muito mais práticos. Eu vou falar pouco da teoria, mas eu vou falar muito de alguns tips and tricks para que você consiga se proteger muito bem. Então, esse nosso bate-papo de hoje, eu fiz uma enquete nos stories do meu Instagram e as pessoas votaram entre proteção radiológica, contraste e VA1-Cal, e o proteção radiológica ganhou 50%, VA1-Cal 42%. Então, às vezes eu vou pensar, depois vocês me mandem um direct se a gente faz ou não faz uma live amanhã sobre a VA1-Cal. Então, o que tem de importância que eu quero que vocês entendam sobre a proteção radiológica? A proteção radiológica, eu acho que é um assunto que às vezes é deixado de lado por muitos dos médicos neurointervencionistas e intervencionistas de uma forma geral, cardiologistas, vasculares, que atuam dentro da sala de angiografia por alguns motivos principais. Eu acho que o principal deles é que nós não vemos e não sentimos a radiação ionizante. E eu não sei se você sabe, mas os aparelhos de angiografia, eles produzem as nossas imagens às custas da radiação ionizante que é produzida pelo tubo de raio-x que há no aparelho de angiografia. Então é impossível você estar no ambiente da sala de angiografia e não estar presente com a radiação ionizante. Então você vai precisar muito entender alguns conceitos físicos que estão presentes na produção da radiação ionizante, da forma como essa radiação pode se espalhar na sala, no doente e em você, o médico neurointervencionista. Então você precisa dominar alguns conceitos muito importantes para que você consiga se proteger. Então é muito importante que você tenha alguns conhecimentos. Primeiro conhecimento muito importante, um conceito que eu acho que é fundamental para quem trabalha dentro da neuroradiologia intervencionista e na sala de angiografia, é que qual a principal fonte de radiação para o médico que está dentro da sala. A principal fonte é que você vai ver de algumas traduções como a radiação esparsa ou dispersa. É aquela radiação que incide no paciente e dela vai bater e vai se espalhar no ambiente. Então, essa radiação que se espalha no ambiente é a principal forma de aquisição de radiação em nós profissionais que trabalhamos dentro da sala de angiografia. E há algumas formas que você consegue se proteger, e eu quero conversar com vocês de 3 formas principais que, se você tiver e atuar nessas 3 formas, você vai reduzir muito a radiação que incide em você. Então eu quero que você leve desse nosso bate-papo de hoje esses 3 pontos fundamentais para que você consiga se proteger e evitar que a radiação ionizante te incida em você e você consiga se proteger cada dia nos seus procedimentos. E às vezes você fica o dia inteiro numa sala de angiografia, então imagina isso, multiplica por 5 vezes na semana, multiplica isso por 4 vezes no mês, 12 vezes no ano, talvez 20, 30 anos de atuação profissional. Então esses são detalhes que eu já às vezes falo com alguns residentes, que é um investimento a longo prazo. Você às vezes vai começar a fazer isso hoje, para lá na frente você ter um benefício. E esses investimentos a longo prazo, muitas vezes a gente não consegue palpar nessa fase inicial, mas lá na frente pode fazer uma grande diferença, e esse investimento a longo prazo é na sua saúde. Então por isso que eu vou citar 3 pontos fundamentais para que você consiga atuar
e levar já para o seu dia a dia, já amanhã na sala de geografia, e consiga se proteger da radiação ionizante. Então muita gente me manda perguntas sobre: Igor, eu penso em fazer neurointervenção, mas eu tenho preocupação sobre a radiação, será que isso pode levar a algum problema de saúde, sim ou não? Será que eu devo me preocupar? Então a primeira coisa importante que você precisa entender: a radiação ionizante ela tem efeitos biológicos importantes. Quais efeitos biológicos importantes nós devemos saber sobre a radiação? Primeira coisa muito importante: ela pode levar ao que nós chamamos de efeitos determinísticos e efeitos estocásticos. Então são duas formas de efeitos biológicos que a radiação ionizante pode levar a você. Então o efeito determinístico ele é fácil de entender, é aquele efeito que tem uma dose, que ele é um limite. Então a partir daquele limite eu posso levar alguma malformação no nosso corpo. Então esse é o primeiro ponto importante. E outro ponto importante também que a gente precisa entender: existem esses efeitos estocásticos que eles são não relacionados com o limite de dose. Ele pode acontecer independente da dose que você vai ter de radiação. E além desses dois efeitos que podem ocorrer, nós temos que ter um outro conceito muito importante, que é: a radiação ela pode ser diferente em tecidos do nosso corpo. Então existem tecidos no nosso corpo que eles são mais sensíveis à radiação do que outros tecidos. E esses tecidos necessitam de uma proteção muito maior. Então nós vamos bater um papo importante aqui de 3 formas que você pode se proteger da radiação ionizante, que se você trabalha ou quer trabalhar na neuroradiologia intervencionista, você vai estar em contato independente da sua vontade. Você vai entrar na sala e durante o seu trabalho a radiação ionizante vai estar presente ali. Então vamos lá. Quais são os 3 pontos principais que eu quero conversar com vocês aqui hoje nesta live, que eu julgo ser muito importante, que você já consegue botar em prática já amanhã para conseguir se proteger mais das radiações ionizantes. Um detalhe importante, não sei se você sabe, nos dias 19, 20 e 21 de março vai acontecer a Semana da NRI, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou dar muita informação sobre esse mundo da neuroradiologia intervencionista. Se você tem interesse na NRI, se inscreva, o link está na minha bio, clica, se inscreve e não deixe de entrar no grupo VIP de WhatsApp, que é lá onde eu vou enviar o link para as aulas, que vai ser na plataforma Zoom fechada. As vagas são limitadas, então se inscreva o quanto antes, porque as vagas estão se encerrando, tá bom? Então não deixe de se inscrever, é só para inscritos a Semana da NRI, onde eu vou passar muita informação sobre o mundo da neuroradiologia intervencionista. Se a gente for pensar então sobre a proteção radiológica, o que eu tenho que tomar de atitude que são importantes para que proteja a sua saúde durante toda a sua carreira dentro da sala de geografia, seja cardiologista, vascular, e aqui o que nós estamos falando mais é da neuroradiologia intervencionista, dos médicos que trabalham com a NRI. Então, o que eu preciso que vocês entendam que a radiação pode levar a esses efeitos estocásticos e determinísticos no médico ou no staff que está dentro da sala? A radiação que incide nos médicos e no staff da sala é aquela radiação que se espalha após atingir o paciente. Essa é a principal fonte de radiação para o staff que está dentro da sala de angiografia. E como você deve pensar? A radiação ela incide sobre o doente e dali ela vai se espalhar. E ela se espalha na sala de angiografia. E nós temos que ter 3 atitudes para que você consiga se proteger. Primeira atitude que eu julgo ser extremamente importante para que você consiga se proteger. E eu tenho certeza que essa você já utiliza, mas eu quero dar um detalhe a mais, um detalhe técnico que pode fazer toda a diferença para você. A primeira importância da proteção radiológica é a utilização dos jalecos de proteção radiológica, chamados jalecos de chumbo, mas atualmente existem materiais semelhantes que podem substituir o chumbo. Então, chumbo ou semelhantes ao chumbo que protegem você dessa radiação que se espalha
dentro da sala de angiografia. Então, o que eu preciso que você entenda? A maioria das pessoas entra em sala já com a proteção radiológica, com esse jaleco de proteção radiológica. Mas existem dois detalhes que são muito importantes que você precisa entender para aumentar a sua proteção. Então, se você entra sem proteção radiológica, sem o jaleco de proteção, você vai receber uma radiação, vamos colocar X ou 100, vamos colocar um número de 100. Você recebe essa radiação sem nenhum jaleco de proteção de chumbo ou de produto semelhante ao chumbo. E existem nas salas de angiografia jalecos disponíveis para você utilizar. Você vai colocar, e existem duas características de jaleco de proteção radiológica. Aqueles jalecos que eles têm uma frente única, esse é um tipo de jaleco, e atrás você não vê tanta proteção assim. E aí você tem que avaliar dos jalecos que você vai utilizar, qual a espessura do material que vai te proteger. Então vamos falar sobre o chumbo ou semelhante ao chumbo. A espessura deve ser a mesma. Então você pode utilizar os jalecos que são de frente única e eles normalmente podem ter de 0,25 milímetros de chumbo ou de produto semelhante ao chumbo ou 0,5. O grande problema quando você utiliza um jaleco de chumbo de 0,5 milímetros, o peso, ele é muito mais pesado. E para tentar minimizar o peso desses jalecos de proteção radiológica, o que nós fazemos? Nós temos um jaleco que ocorre um overlap. Então você fecha a primeira parte e a segunda parte na sua frente. Então é como se fosse um jaleco, você veste ele e fecha esse jaleco por cima. Ou seja, atrás você vai ter de 0,25 milímetros de chumbo ou produto semelhante. E na frente, como ele tem um overlap, ele é 0,25 mais 0,25, 0,5 milímetros de chumbo ou de material semelhante. Esse é a melhor forma de você proteger dessa radiação que incide no doente e vai vir para você. Então, o que você precisa entender? Que o jaleco de proteção com um overlap de 0,25 vai se tornar então 0,5, ele vai reduzir o peso e vai te dar uma proteção muito intensa da radiação. Se a gente for pensar em números, quanto que vai ter a proteção desse jaleco? Então, a gente falou que se você entra na sala sem nenhuma proteção desse jaleco de proteção radiológica, você vai receber 100% daquela radiação que se espalha. Mas se você utilizar um jaleco de 0,25 mm de chumbo ou de material semelhante, vai reduzir ao redor de 96% a radiação que incide em você. Então perceba, se eu tenho um jaleco de 0,25 mm, é melhor do que nada, porque ele já vai reduzir 96% da radiação que incide em mim ou em você que vai estar trabalhando também. E se você coloca esse jaleco com overlap, que ele vai reduzir, vai ter 0,25 na parte posterior e 0,5 milímetros de chumbo ou de material semelhante na parte anterior, ele vai reduzir 99% da radiação que incide em você. Então, se você for escolher ou tiver a possibilidade de escolher um jaleco de proteção, escolha o de 0,25 com overlap frontal, que ele vai reduzir 99% da radiação que chegaria em você. Então, perceba, a primeira atitude é você ver qual o jaleco que você tem disponível e, se puder escolher, escolha os jalecos de proteção que tem 0,25 com overlap frontal, dando 0,5 mm de chumbo ou material semelhante. Tungstênio é um dos outros materiais que são proteção a essa radiação ionizante. Então você pode utilizar sim a radiação, o jaleco de proteção com overlap. Então o primeiro dado que eu quero que vocês levem para a sua vida: utilização de jaleco de proteção com overlap, 0,25 vai para 0,5. Isso vai te dar uma proteção de 99% da radiação que incidiria em você. Então esse é o primeiro dado importante que eu preciso que vocês saibam dessa nossa live de hoje. Outro dado muito importante que eu quero que vocês entendam: existem outras formas
que nós conseguimos diminuir muito a radiação que vai incidir em nós médicos e staff que está dentro da sala de angiografia. Qual seria então uma outra forma? Uma outra forma é que às vezes eu até entro em sala ou chego na sala de comando da sala de angiografia e vejo muitos profissionais não utilizando. Isso me dá uma agonia imensa, que não há motivo para não utilizar esse segundo ponto que eu vou falar para vocês de proteção radiológica. Qual que é então a segunda forma de proteção? Então a primeira forma, jaleco de 0,25, mas com overlap frontal para 0,5 mm de chumbo ou de material semelhante, reduz 99% da radiação ionizante que vai incidir em você, médico profissional que está dentro da sala de angiografia. A segunda forma importante é um artifício que é muito simples de ser utilizado, mas poucas pessoas usam. E eu não sei o motivo, porque eu vou mostrar alguns dados para vocês que não há nada que explique não utilizar esse segundo artifício para reduzir ainda mais a incidência de radiação ionizante em você, médico, que está trabalhando na sala de angiografia. Então, primeiro, jaleco de chumbo, e segundo você vai ver a descrição desse material de duas formas. Você pode ver como escudo lateral ou tela suspensa. Então, se você for pegar os artigos americanos para estudar, você vai ver essa nomenclatura de tela suspensa. Nada mais é do que aquele escudo que ele tem um braço, que ele se move na sala e você consegue trazer ele para sua frente, para proteger que a radiação que incida no doente não se espalhe para você. Então você coloca esse escudo lateral para diminuir ainda mais. Então, ou seja, nós temos o primeiro passo que eu falei para vocês dos 3 que nós vamos falar hoje nessa aula. Primeiro passo, utilização do jaleco de proteção, reduz até 99% da radiação que vai incidir em você. Então, é um potente protetor para você, não deixe de usar. E o segundo, o escudo lateral. Se você coloca esse escudo, essa tela suspensa, e traz ela para sua frente, vai ficar entre você e o aparelho de angiografia, isso vai ajudar muito para você conseguir se proteger. Qual que é então essa proteção? Esse jaleco, essa escudo de proteção lateral, ele vai reduzir até 90% da radiação que incide em você. Então perceba, muita gente fala, nossa Igor, tem radiação ionizante, eu tenho medo de fazer. É claro, nós temos que ter medo da radiação, não é porque você não sente, que você não vê, que ela não pode fazer mal, tem efeitos biológicos sim no corpo, mas há formas de reduzir muito a radiação que chega no nosso corpo durante a atuação dentro da sala de angiografia. Então, qual que é então a segunda forma? A utilização do escudo lateral. Esse escudo lateral suspenso, ele vai reduzir em 90%. Então, o jaleco, 99% reduz, mais o escudo vai reduzir 90% da radiação que chegaria em você. Então, eu dei 2 passos para que você consiga entender e consiga saber como se proteger muito bem. E qual que é o terceiro passo então que seria? Então nós falamos do jaleco de proteção radiológica e do escudo lateral. Esses 2 já vão reduzir muito a radiação que incide em você. O terceiro passo, ele vai reduzir não só a radiação que chega a você, mas vai reduzir também a radiação que chega no paciente. Então esse terceiro passo, que eu vou citar agora para vocês, ele vai ser um passo extremamente importante para reduzir a radiação dos pacientes também. Então, o terceiro passo vai reduzir a radiação que chega no staff, nos médicos da sala de angiografia, neurointervencionista, mas também vai reduzir a radiação nos pacientes, que nós devemos sempre nos preocupar. Mas esse nosso bate-papo de hoje, eu estou muito mais focado na proteção da equipe assistencial. Existe forma de você reduzir no paciente, mas eu não vou abordar nessa nossa conversa de hoje. É só sobre a proteção para a equipe assistencial. Então, o que eu devo fazer então para eu me proteger? Primeiro passo importante, você tem que levar em consideração que você vai utilizar a imagem da radiação para ver algumas estruturas. E
quanto menor a tela que estiver sendo exposta à radiação, melhor para o paciente e, em consequência, vai ser menor a radiação que vai chegar a você, porque a principal radiação que chega, é um conceito que eu já passei aqui para vocês e eu quero que vocês entendam, a principal forma de aquisição de radiação para nós médicos neurointervencionistas da sala de angiografia é aquela radiação que se espalha do doente para nós, incide no paciente e espalha na sala. Essa é a principal fonte de radiação para os médicos intervencionistas. E eu falei então, 2 pontos principais para você conseguir se proteger. Jaleco de proteção radiológica com overlap frontal, que 0,25 vai para 0,5 e reduz até 99% da radiação que incide em você. E o segundo passo é o escudo lateral, que reduz 90% da radiação que vai incidir em você. Então são 2 passos que são extremamente simples e você consegue sim se proteger muito. Antes de eu falar desse terceiro passo importante, eu quero falar um ponto muito importante. Lembra que no início dessa conversa eu falei com vocês que existem tecidos que eles são diferentes, possuem sensibilidade diferente à radiação ionizante. E eu gosto de citar um tecido que tem uma sensibilidade muito maior à radiação ionizante, que são os nossos olhos. E a radiação ionizante pode levar a uma alteração que pode prejudicar muito a visão, que é a catarata. Então a catarata leva a uma opacificação da lente do olho e vai diminuir então a nossa acuidade visual e também começa a alterar a percepção de cores. Então o azul fica muito parecido com o roxo, não consegue diferenciar quem tem catarata. E a radiação ionizante pode levar a catarata. Então um ponto importante, um bônus aí que eu vou falar para vocês, além dos 3 que eu vou citar nessa nossa conversa de hoje, é a utilização de óculos de proteção radiológica. Mas não é qualquer óculos de proteção radiológica. É um óculos de proteção radiológica com proteção lateral, porque a incidência dessas radiações que vem da sala de angiografia vem muito mais da parte lateral. Então eu preciso que tenha um óculos de proteção radiológica com proteção lateral. Isso vai reduzir muito a incidência de radiação nesse tecido que tem uma sensibilidade muito maior à radiação, que são os nossos olhos, e vai diminuir muito a incidência de catarata. Você sabe qual que é a incidência de catarata? Foi feito um estudo em 2008 com os médicos que trabalham na sala de angiografia. 1/3, a metade deles tinham catarata. Então, se você não se prevenir, você pode sim desenvolver catarata. E existem relatos de catarata somente do lado esquerdo, que é o local que mais incide a radiação. Então, primeiro ponto, jaleco de proteção radiológica. Segundo ponto, escudo. Esses 2 pontos já vai reduzir muito a radiação em você. E são formas muito simples de você fazer. É só você pegar o escudo, pedir para colocar um saco estéreo para você conseguir manipular e colocar ele à sua frente. Acabou. E o jaleco você já usa, mas agora você precisa se preocupar qual é o jaleco que você vai utilizar para reduzir 99% da radiação que incide você. E qual que é o terceiro passo então que nós vamos falar? O terceiro passo, que é extremamente importante, é aquele passo que nós vamos ter de diminuir então a radiação tanto no paciente quanto em você. E eu falei, não por exemplo, você vai fazer uma incidência na carótida, você não precisa mostrar todo o crânio do paciente, você vai reduzir o feixe de raio-x para diminuir a incidência da radiação no paciente e, em consequência, diminuir a radiação espalha para você. Então, esse terceiro ponto que você deve levar em consideração é a colimação. Então, você tem um botão no aparelho de angiografia que você consegue fechar o feixe de raio-x para que ele incida não num tamanho desse, você consegue reduzir somente na área de interesse. E isso vai reduzir a radiação ionizante nos pacientes e também em você como consequência. Então, a colimação, o uso da colimação deve ser sempre realizado para que somente a área de interesse receba a radiação ionizante. Então, eu falei aqui 3 passos, mais um bônus, que foi o óculos de proteção radiológica com proteção lateral, para você diminuir muito a radiação em cima de você.
E a colimação, você tem ideia qual o percentual de redução de radiação ionizante que pode chegar a você só usando a colimação? Então nós falamos, o jaleco, 99% de redução da radiação ionizante que chega em você. Escudo lateral ou tela suspensa também, você pode ver essa nomenclatura, aquela tela que fica suspensa, que muitas pessoas deixam de lado, encostado na parede, lá atrás, não tem função nenhuma ali. Aquilo lá está para te ajudar, traga para você. Isso é uma proteção. Então, o escudo lateral reduz em 90% a radiação que chega a você. Então, sempre que eu chego numa sala de geografia, eu sempre falo, olha, separe o escudo lateral, prepare, que eu sempre utilizo. E teve até um serviço que eu comecei a trabalhar, que o escudo ele foi colocado de forma invertida. Então, eu não conseguia fazer a aquisição em perfil, que o aparelho de geografia batia no escudo. E eu falei com a enfermagem, falei com administrativo, falei com engenharia clínica, falei com o diretor, falei com todo mundo do aparelho, falei, olha, precisa mudar, porque não dá para você tirar o escudo para fazer o perfil, não faz o menor sentido isso, não há a menor noção de você utilizar algo, ter um escudo lateral que na hora que você bota no perfil, ele bate no escudo, tem que tirar o escudo para fazer o perfil. E aí foi quase um ano que eu consegui conversar e insistir para que o escudo fosse mudado a posição, e aí sim, você consegue fazer todas as posições sem precisar retirar o escudo, porque é uma proteção enorme. Então, tudo que você puder fazer para diminuir a radiação em você, você deve fazer. Então, jaleco de proteção de chumbo ou material semelhante ao chumbo de 0,5 milímetros frontal, para reduzir 99% da radiação ionizante, o escudo lateral para reduzir em 90% a radiação que vai incidir em você, e em terceiro, a colimação, que vai reduzir a radiação em você e nos pacientes em quase 86%. E sempre lembrar de utilizar também o óculos de proteção radiológica com proteção lateral. Isso vai diminuir muito a incidência de radiação nos seus olhos, que é um tecido muito sensível à radiação, e diminuir a chance de desenvolvimento de catarata. Então eu falei 3 pontos principais para você se proteger da radiação, e leve isso para a sua vida, coloque em prática para que você consiga diminuir muito a radiação. Se você trabalha na sala de angiografia, você deve levar isso em conta. E se você quiser saber mais sobre o mundo da neuroradiologia intervencionista, não deixe de participar da Semana da NRI. A Semana da NRI é um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março, somente para os inscritos. Para se inscrever, é só você clicar no link da minha bio, você vai se inscrever e depois você vai ter a oportunidade de entrar para o grupo VIP de WhatsApp, que é lá onde eu envio o link, que vai ser na plataforma Zoom, as aulas da Semana da NRI. É lá que eu te envio todos os links para participar das aulas, onde eu vou passar informações como essas, muito importantes para o seu dia a dia e para a prática da neuroradiologia intervencionista. Eu espero você lá. E espero que você participe da Semana da NRI. Lembrando que na próxima semana tem mais entrevista com chefes de serviços no meu canal, que eu entrevistei os chefes de serviços formadores de neuroradiologia intervencionista, os residentes que têm interesse para saber como o serviço, como funciona, qual a rotina do residente. Na próxima semana, 5 entrevistas, segunda a sexta, às 20 horas no meu canal. Só você ir lá e ativar o sininho para ser avisado quando a entrevista vai ao ar, tá certo? Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei aqui. Lembre de curtir e comentar quais outros assuntos você deseja ver por aqui, que eu vou preparar com todo carinho. E eu espero você na Semana da NRI, tá certo? Um grande abraço e fica com Deus. Rafael Gadioli jogando bola ainda, Aspira. Rafael Gadioli é um grande amigo que serviu comigo no Exército. Para quem não sabe, eu sou tenente da reserva do Exército Brasileiro, servi em 2011 com Rafael Gadioli lá no Rio de Janeiro, ainda jogo bola de vez em quando, viu? Quando o tempo deixa, eu ainda jogo a minha pelada, viu, Aspira? Grande abraço, viu? Fica com Deus aí, Rafael. Grande abraço para você e abraço a todos. Tchau, tchau, gente.